companheiros da Távola Quadrada, onde a jornada da felicidade começa com um simples bate-papo. Junte-se a nós. CT4. Sejam todos muito bem-vindos. Parabéns a você, parabéns a nós. Juntos, você que nos assiste, vocês que nos ouvem, né? Estamos fazendo um ano aí de aniversário no ar, junto com vocês, compartilhando aí os nossos conhecimentos, as nossas pesquisas, né? A nossa amizade, tá? Então a gente, hoje, esse tema parabéns a você, parabéns a nós, a gente vai compartilhar um pouquinho tudo que aconteceu conosco nesse período, né? De estudo, de gravações do podcast, tá? E a gente espera aí, antes porém, então, contudo, né? Eu, Douglas, que falo, temos o Júlio, a Andréia e o Thierry, tá? Thierry, quer começar então esse depoimento, essa retrospectiva? Vamos lá. Então, como o Douglas falou, né, um ano, e esse um ano, né, o início dele foi através de um convite que nós recebemos do Amor e da Elaine para que a gente desenvolvesse todo um trabalho em cima de um trabalho que já que existia antes, né, que são cartas que foram feitas dentro de uma instituição que chamava, né, porque ela não existe mais hoje, apesar dela estar conceituada dentro da gente, né, pelo todo o trabalho que foi desenvolvido lá. E cada mês eram feitas cartas, e essas cartas nós estamos utilizando aqui para que a gente possa ter todo um desenvolvimento dentro de um objetivo de trabalhar com as virtudes. E quando a gente estava conversando de como é que a gente ia fazer isso, né, e apareceu a ideia de trabalharmos como o Rei Arthur na Távola Redonda, que ele tinha lá todos os companheiros dele, e eles trabalhavam ali em prol de desenvolver para a Inglaterra a melhor condição de paz, a melhor condição de uma vida mais amorosa e de se desenvolver ali dentro, né, evoluir junto com todos dentro da Inglaterra. E a partir daí nós montamos, né, o nosso trabalho, que a gente chama dos companheiros da Távola Quadrada. E dentro desse trabalho, cada um de nós foi pesquisando, que nem o Douglas falou, em cima das cartas. A gente pegava uma carta e ia trabalhando em cima dela, né? E uma das cartas que me marcou bastante é a carta do conflito e força. Por que essa carta me marcou tanto, né? É assim, quando a gente iniciou, para mim, foi assim, um movimento interno de muita resistência. Em que sentido? Para mim era difícil eu me expor, eu conversar naturalmente, né? de sentar aqui. Então, parecia que eu tinha que ter um preparo muito grande, que eu tinha que pesquisar durante dias. Não que a pesquisa não fosse feita durante dias, mas que aquilo ali tinha que estar muito claro, né? Dentro do meu perfeccionismo e tudo. E o que eu senti é que, com o decorrer do tempo, aproveitando o item força, eu fui trabalhando as minhas forças, né, para tirar essa resistência que eu tinha, né, e fui, pouco a pouco, isso foi facilitando o processo e foi fazendo que eu me sentia mais à vontade e que conseguia me colocar mais tranquilamente durante as nossas conversas, né? Então, ele fica bem à vontade agora, ele nem sorri mais para a câmera. Não, e o tempo, né? Se a gente não breca, ele vai embora agora. Vai embora, né? Vou dar uma oportunidade. Ele trabalhou bem com as forças. Vou dar uma oportunidade para os meus amigos colocar as suas forças. Obrigado, será que a gente pode comemorar? Pode colocar suas forças também. Eu achei importante isso que você falou, né, da sua experiência pessoal, né? Eu também tive essa experiência, como acho que todo mundo, nós aqui tivemos, e essa eu vejo que é uma das finalidades desse nosso trabalho, né? A gente desenvolver algumas habilidades para chegar hoje, depois de um ano, sentar aqui e conversar, né? E discutir sobre um assunto
que hoje está em tema, né, que no nosso caso hoje, é um ano de trabalho, e um ano de trabalho assim que para mim foi maravilhoso, sabe? Para mim, pessoal, eu aprendi muito. Lógico que quando você vem aqui, senta, mesmo sem pressão, né, existe todo um cabedal que você tem que saber para chegar aqui e se expor, né? Porque na verdade, que nem você falou, era difícil para você se expor, porque a gente sempre acha que nunca tem o conhecimento certo, né? Que sempre falta alguma coisa, né? Suficiente, é. Então, eu acho que também isso foi para mim, como acho que foi para o Dog, como acho que foi para a André, não, porque ela já é muito nível. É outro nível, a graduação realmente é máxima no ser humano aí. E eu acho que, para mim, foi muito importante esse desenvolvimento, né? Que também, para mim, foi bem difícil no início, né? Parecia que eu era um peixe fora d'água, né? Nesse processo, mas que foi encaixando, e hoje, né? Graças a Deus, estamos aqui comemorando um ano, né? Que seja o primeiro ano. Primeiro ano? De muitos. De muitos. Veremos. E você, Dom? Vai dar chance mesmo? Claro. Então, terminar, quando você começar, vai ser o segundo ano de aniversário, segundo aniversário. Brincadeira à parte, realmente para mim também foi muito importante, pegando o gancho do Thierry, dessa comemoração do nosso aniversário, é importante a gente, em termos de gratidão, agradecer o convite que foi feito para a gente. Eu acho que foi um pontapé inicial fantástico para a gente, né? Porque a gente, no intuito, no intuito de estar ao pé da nossa capacidade, não só de gerar desenvolver nossas habilidades, né? Para que a gente seja mais efetivos na vida, e esse propósito da gente se tornar uma pessoa melhor, né? Cabe essa disposição, né? Essas iniciativas, e que às vezes a gente precisa de um empurrão de um amigo, né? Então a gente agradece aí nossos amigos, o Amore, a Elaine, né? De ter esse convite, né? Ao Thierry de disponibilizar aí a casa dele, porque todo esse palco, né, Paulo? Como que é, André? Esse estúdio? Todo o nosso estúdio é na casa do Thierry. Do a gente Thierry. foi escolhido os cantinhos. Os cantinhos, tem um monte de canto aqui. Ainda para explorar. Então cada um ali se dispõe, se doa, não só no estudo, né, no tempo. Então essa dedicação que a gente coloca, a gente monta aqui, também no intuito de nós mesmos se desenvolver. A gente aprende muito mesmo, né? Não só nos estudos, mas o que um outro fala, a maneira de se comunicar, porque nesse desenvolvimento, uma das habilidades que é necessária na nossa vida é ser um comunicador. Então a gente se organiza nossas ideias, utiliza de uma linguagem mais acessível, mais clara, para poder transmitir uma comunicação e ter certezas e formas de que o outro lado esteja entendendo, né? Então, por isso que é importante que todos vocês, né, em alguma dúvida, alguma sugestão, deixar ali no comentário, né? Ter essa interação, porque o aproveitamento, o ganho é máximo entre a gente, né? Então, além desse agradecimento, além de perceber que toda vez que quando a gente se reúne num propósito de sermos melhores, um propósito da gente crescer através dessas virtudes que o Thierry falou, em termos de humildade, em termos de estar aberto a coisas novas, vários temas que a gente passou, né? Nesse ano, trabalhando, a oportunidade de a gente se tornar essas pessoas melhores. Para ele né? foi o conflito e força. Conflito e força, né? E a teimosia. Teimosia. Não, falamos, nossa, de vários... teimosia, né? Então essas virtudes que a parte prática desse exercício, que é no dia a dia, também procuramos colocar aqui no companheiro da tábua quadrada, através dessa nossa comunicação, da nossa intenção, né? E nessa comunicação, realmente a gente aprende muito, sou muito grato, venho aprendendo bastante, me traz mais motivação ainda de estudar mais, a gente gravar mais episódios, né? E tem muitas cartas, muitos temas, né, Andréia? Você vê? O cara falou de você também, não para de falar.
Até você ia comentar aí, né? E nesse A gente- sentido, a o gente Rui está sempre- lembrando? A gente sempre pede ali o retorno. O Thierry tem uma história aí. Né? Eu escolhi, tá, pessoal, 2 comentários que eu achei bem interessantes, né? Você quer? Não, antes fala da o Andréia. comentário. Então, um dos comentários foi do nosso amigo Evandro, né, que ele colocou assim, justamente nesse episódio do Conflito e Força, e para ele foi muito bom no sentido assim de poder trabalhar melhor a honestidade, porque ele viu que com a honestidade você facilita o seu processo interno de conflito, né, quando você é honesto com você mesmo e com a comunicação que você vai fazer, você facilita o trabalho do conflito e você consegue ter soluções mais rápido. E isso daí, à medida que você vai sendo mais honesto, você vai tendo mais segurança dentro do convívio. Eu achei bem interessante essa colocação do nosso amigo Evandro. E uma outra colocação também foi do nosso amigo Luiz, que falou que todo o processo dessas cartas ajuda a desenvolver a nossa sensibilidade, né? E também que a gente fique mais assim assertivo nas coisas que a gente pretende fazer dentro da nossa vida. Então, eu agradeço esses nossos amigos pelos comentários aí e, como já pedimos, reforçamos, continuem comentando, que nos ajuda bastante também. Fazendo das palavras do Thierry as minhas, eu agradeço todos os comentários feitos até então. A gente busca respondê-los rapidamente, né? Às vezes demora um pouquinho, porque a gente responde assim que a gente consegue ver os comentários de vocês, né? Mas assim, o parabéns a você, né? A gente está se direcionando a vocês também, porque todos nós aqui fazemos aniversário, né? Desde o momento que nós nascemos, se é uma data para se comemorar, né? E aí, sempre você vai remontar no seu aniversário a sua história, né? Por isso que aqui a gente está levantando um pouco da nossa história, né? Só que a nossa história, se a gente for somar nossas idades aqui, já dá 2 séculos. Não. 2 séculos. Eu não estou falando Se de lá Kay, daí. não estou falando da idade de Kay, mas se somar, dá mais de 2 séculos, né? E Dois. aí, isso dá um pouco de experiência, assim, 2 séculos. Se é um matemático, faça as contas. Errei. Fora as 9, aquela história. E aí, o que acontece, né? A nossa história, ela vem de toda a nossa base, né? A nossa amizade aqui, ela tem por baixo 30 anos. Aí você fala assim, então, da onde que vem toda essa nossa integração? Da onde que vem essa liberdade, a intimidade de um brincar com o outro, de um até às vezes interromper a fala do outro, porque isso pra gente é natural. São 30 anos de convivência, uma convivência intensa, né? O Thierry comentou da instituição ao qual ela teve seu começo, meio e fim, mas ela foi de super importância para nós. Muitos de vocês a conheceram. Eu entrei na instituição e tinha 15 anos de idade. Primeira aula que eu dei com o público, né, que tinha mais de 100 pessoas ali assistindo a aula, eu tinha 15 anos de idade e eu não dei um sorriso. E quem viu minhas aulas posteriores não consegue imaginar que aquela menina fez, né, era a mesma da primeira aula, que não deu um sorriso. E aí isso foi o que moldou todo o nosso aspecto de maturidade. Porque dentro disso, tudo que nós fomos aprendendo, dentro de todo o cabedal de livros, todas as experiências, o nosso jornal, que aí adveio as cartas ao leitor, do qual eu fiz parte o tempo todo, desde a primeira edição até a última edição. Então, assim, para mim, é uma continuidade de um trabalho que, entre aspas, foi encerrado alguns anos atrás, né? Então, é uma nova etapa de um novo trabalho. Porque toda vez que me perguntavam o que eu fazia, eu buscava assim, que a minha filosofia de vida é ser melhor a cada dia que passa. Então, dentro desse propósito de ser melhor, nós temos que enfrentar os nossos conflitos, nós temos que buscar as nossas forças, tem que buscar a força junto com os amigos, que foi um outro tema que nós abordamos. A gente tem que sair da inércia da nossa zona de conforto, que nós já falamos aqui para vocês diversas vezes. A gente tem que realmente buscar entender um pouco mais toda a nossa complexidade, porque nós somos seres complexos, nós somos formados de vários níveis de energia, vários níveis de etapas de vida, de papéis
que a gente acaba cumprindo dentro desse processo todo, né? Então você fala assim, mas por que então tem pessoas que não comemoram o nascimento? Da onde veio essa história do nascimento? Por que comemorar o nascimento? Antigamente, no Egito Antigo, o nascimento era só comemorado dos faraós. Por quê? Os faraós, eles eram, além dos governantes, eles também eram conectados a divindades. Aí os gregos e os romanos puxaram essa ideia dos egípcios e também começaram a comemorar os aniversários daqueles seres que governavam, né, daqueles homens e mulheres que governavam ali. E aí depois aquilo foi se expandindo. Fora isso, também tinha as comemorações pagãs, que já era um pouco diferente, onde comemorava-se o nascimento, e toda comemoração ela tinha algumas coisas que até hoje a gente utiliza. Primeiro, era a reunião de amigos e famílias para proteção daquele que estava fazendo aniversário. Porque eles diziam que naquela data era quando a pessoa ficava mais suscetível às energias ruins que existiam. Então, a família e os amigos, ao se reunirem para comemorar aquela data, era uma proteção que estava trazendo aquele ser. Então, é uma coisa interessante da gente avaliar. E aí, juntando isso com a questão da vela, os gregos, eles acreditavam que acender a vela traria a proteção da deusa Artemis, porque ele emitiria a luz de volta à deusa, que iria proteger das coisas ruins que pudessem acontecer da vida, né? E aí dentro disso você já tem o primeiro símbolo que a gente usa até hoje. Por que a gente apaga as velhinhas? Né? Não é porque a gente vai ficando mais velho, né? Então você apaga as velhinhas para esquecer a idade, não é isso. Mas ela tem esse sentido de proteção. Por que se reúne a família e os amigos? Realmente é para comemorar essa data de uma renovação, de um novo ciclo, né? Porque o aniversário ele acaba sendo um novo ciclo, né? Tanto é que a gente tem vários estudos que a cada 7 anos toda a composição energética da pessoa muda. A gente vai medindo as idades e aí você fala assim, a idade não é só esperar a idade para se aposentar, né? Não é esperar só ter idade para você tirar sua carteira de motorista. Não é só esperar ter a idade para você poder votar. As idades, elas vão mudando uma composição energética que nos vão formatando realmente a questão da energia. A gente percebe uma criança depois dos 7 anos, parece que ela liga uma chavinha ali, que ela deixa de ser aquele bebezinho, ela deixa de ser aquela criancinha. É outra criança, é totalmente diferente, todo o aspecto, até o modo dela se colocar, dela brincar, até os 14 anos que o pessoal brinca, né? Que a adolescência é um ponto de interrogação enorme, né? E até chegar à fase adulta, quantas dúvidas, quantas conclusões, quantos conflitos existem nessas etapas. E daí por diante, toda uma vida adulta, que cada vez mais fica muito mais complexa para a gente ir acompanhando, né? Então, as datas de aniversário, elas já são comemoradas há muito tempo. Então, eu anotei aqui para vocês, eu vou te falar os séculos para vocês entenderem, né? Essa é a nossa parte da história, tá? Feliz aniversário. O feliz aniversário, né? Então, por exemplo, os cristãos, eles começaram a comemorar o aniversário de Jesus entre o século 4 e 5. Quer dizer, não foi quando ele nasceu que se comemorava, foi comemorado depois, né? As velas, eu falei para vocês, dos deuses, e aí, o que acontece? Aniversário vem do latim anniversarius, que é o ano que retorna. Então é essa coisa do ciclo, essa coisa da renovação, né? E alguns, por que não comemoram o aniversário? Exatamente por causa da origem pagã. Eles falam que isso não tem a ver com a sua religiosidade. Então, algumas pessoas não comemoram o aniversário por esse ponto, né? Aí os cristãos, o que acontece? As simbologias, elas foram vindas com o decorrer dos séculos, né? Então, no século XX, começou-se a dar cartões de aniversário, que era uma justificativa iniciada ali pelos britânicos para justificar e se desculpar pela ausência dessa festa. Quando a pessoa não ia, ela mandava um cartão de aniversário. E aí os britânicos, eles acham isso uma questão de educação, de você realmente pedir desculpas pela sua ausência de uma data tão importante, né?
Já os balões, eles foram lançados no século XIX por conta das crianças, realmente para trazer essa alegria para as crianças, o aniversário das crianças, né? Já o Parabéns a Você, a música, ela é uma adaptação do Bom Dia a Todos, tá? Que são duas irmãs de Louisville, dos Estados Unidos, no final do século XIX. Agora a letra, ela só surgiu em 1912 e ela é cantada em 30 idiomas, né? Agora no Brasil foi a poetisa Berta Celeste Homem de Melo, em 1942, que criou a letra Parabéns a Você. Tanto é que se nós fizermos a tradução literária do Parabéns a Você de outras línguas para o português, é parabéns a você, parabéns a você, parabéns a você, parabéns fulano. Não é que nem nós que é o parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, olha como realmente foi uma poeta que escreveu isso, né? Olha toda a simbologia, a carga energética que essas palavras possuem. É quase como se todos os presentes estivessem abençoando aquele ser que está fazendo aniversário, porque é uma data querida, porque aquele ser é querido, né? E aí, a questão do brigadeiro, que é uma coisa muito brasileira, ela surgiu através da comemoração do aniversário do brigadeiro Eduardo Gomes em 1945, ou seja, também é recente, tá? Não tem nem 100 anos. E nos Estados Unidos já não é o brigadeiro comum em festas, são os cupcakes. E no Reino Unido são os bolinhos com geleia. Então a gente percebe o quê? Que a comemoração ela é diferente. Porém, o seu significado, ele está ali para contar a sua história. Ele está ali como um reforço da alegria que é você fazer aniversário. Quando nós falamos sobre a mãe, né, se vocês quiserem puxar, todos esses episódios que a gente está comentando, a gente vai deixar o link na descrição se vocês quiserem rever o episódio, né? A mãe foi a que deu a luz. E se nós formos pensar no aniversário, a gente sempre remonta a essa luz. Porque a gente apaga as luzes, só fica a luz da vela. E naquele momento que o aniversariante faz um pedido, é como se fosse uma renovação de vida mesmo, do seu propósito, né? Desse seu objetivo. Né? Então, aqui, dentro do nosso objetivo, aqui, é realmente esse compromisso de trazer o nosso melhor, né, de trazer a nossa gratidão por vocês nos ouvirem, porque sem vocês nós estaríamos reunidos, nós estaríamos produzindo, nós estaríamos trocando aqui as nossas experiências, mas trocar essas experiências com vocês nos tornam seres melhores, né? A gente vai lidar com as nossas resistências, a gente vai lidar com os nossos defeitos, com aquela coisa de eu tenho que vou aparecer, vai me filmar, meu Deus, como que eu vou falar? Fala mais alto, fala mais baixo, fala devagar, deixa eu falar. Então, para de falar, né? Deixa de ser teimosa. Enfim, a gente vai trabalhando tudo isso para a gente poder chegar aqui para vocês e trazer o que realmente nós somos. Porque só assim a gente vai chegar numa verdade. E é por isso que nós somos companheiros. Né? Não tem nada de simbologia política, mas realmente de amigos que têm um propósito em comum. Somos companheiros no propósito, companheiros na amizade, né? E nesse dever, né? Porque somos pessoas muito, muito alegres, muito felizes nós somos. Eu posso falar que conheço cada um de vocês. Quando a gente fala que a gente é feliz, que a gente é alegre, não é que a gente não tem desafios. Ainda bem que temos desafios que deixam a gente mais forte. Então, aumenta a nossa inteligência, que é a capacidade de a gente resolver problemas, né? E essa questão dessa confraternização, esse parabéns a você, nessa alegria compartilhada quando a gente vai num aniversário, né? Que é um reconhecimento pela vida ali colocado numa pessoa, esse dever de comemorar, eu acho que deve ter. Da mesma forma que a gente comemora, por exemplo, no Natal, o nascimento de Jesus. Mesmo que não seja dia 25 de dezembro, isso não importa. Importa que teve um nascimento de um homem que veio trazer uma mensagem muito importante para a gente, que é o amor, que é a expressão do amor, né? Tanto como ele, nós se remeteu à nossa base, à nossa origem divina, né? Não importa a cultura que coloque a forma de expressar essa alegria, como a Andréia
Então, independente da cultura, que vai ter uma característica específica de como vai comemorar, como vai confraternizar, se é no cartão, se é no balão, mas essa alegria, essa expressão do amor, essa comemoração, também com essa renovação, ela é muito importante, né? Vamos falar de quem está ali fazendo aniversário, mas de você fazer parte dessa alegria, parte dessa comemoração, né? Então essa expressão do amor também é contida e expressa na confraternização, na comemoração de um aniversário, né? É um dia fabuloso. Acho que todos para vocês se sentem assim, né? Quando eu faço aniversário, nossa, eu tenho dificuldade de sentir meu pé no chão. Porque eu fico tão feliz, porque primeiro dessa gratidão de estarmos vivos, cara. Não é verdade? A gente, mesmo com essas dificuldades, com alguns limites ou desafios que se colocam na vida, a gente tem que ser muito grato, porque nós temos muito, né? Temos energia, temos a capacidade de pensar, nós temos amizade, nós temos trabalho, né? Nós temos o alimento, nós temos um teto, né? Então, esse reconhecimento, essa gratidão, já traz motivo suficiente da gente comemorar, né? E esse trabalho que nós temos essa oportunidade de estar gravando, fazendo podcast para vocês, para nós mesmos, é uma alegria muito grande e por isso devemos sempre comemorar e sermos gratos, né, Julião? É isso aí. Que nem eu acho importantíssimo isso que você falou, porque na verdade um aniversário a gente só não comemora uma data, né? A gente comemora uma vida, que nem você diz, né? Tudo começou ali, né? O nosso podcast começou ali e hoje a gente está completando alegremente, feliz, cheio de amor, uma coisa que realmente surgiu e foi se criando, né? A gente foi adquirindo, que nem você falou sobre etapas, sobre isso, sobre aquilo. Nós passamos por essa etapa nesse nosso ano, né? E hoje nós chegamos a um ponto de realmente poder comemorar isso, né? Poder dizer a alegria que tudo isso me trouxe em decorrência de poder dividir tudo isso com vocês e principalmente com os nossos amigos todos, né? Isso para mim é fundamental. E assim, o que eu queria que ficasse de hoje para vocês é o seguinte: toda vez que vocês forem comemorar um aniversário, seja o seu, seja de um amigo, seja de uma pessoa que você ama, lembre que seu maior presente é a sua presença, sabe? É realmente você estar junto com aquela pessoa, você comemorar a vida dela, aquela alegria, mais aquela passagem de ciclo. Porque eu lembro quando nós estávamos na pandemia, foi logo em março e em abril é meu aniversário, então logo em seguida foi meu aniversário. E eu não podia me reunir com ninguém, foi um aniversário frustrante. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu peguei o bolo, que seria o bolo do meu aniversário, cortei em pedaços, embrulhei no papel alumínio, deixei na porta de cada um. E aí, pelo WhatsApp, eu falei assim, todos que estiverem comendo o bolo estarão comemorando o meu aniversário junto comigo, porque eu também estarei comendo o bolo. Não é, a questão não foi o bolo, foi o fato de estarmos juntos comemorando uma coisa que era importante para mim naquele momento, né? Então, assim, mesmo com a pandemia, que a gente teve que trabalhar uma criatividade para poder comemorar o aniversário junto, separado, é uma questão da gente pensar que a nossa presença, seja ela por um cartão, né, seja ela por uma ligação, seja ela por uma lembrança, mas realmente trazer esse nosso amor, essa nossa alegria para o aniversariante, porque aquilo realmente é uma luz que se expande. E eu acho que toda vez que a gente vê alguém comemorando um aniversário e que nós também fomos comemorar o nosso aniversário, que isso seja o nosso maior presente. Essa expansão dessa luz, né? Então é isso que eu acho que tem que ficar desse nosso bate-papo de hoje. É isso? Mais alguém? Quer dar o presente? Então, é isso que eu queria saber. Não, o nosso presente pode ser aquele like, vocês compartilharem o vídeo, né, Dog? Compartilhe, né? Deixa aquele like. É o né? nosso presente. Né? Então, Comente. Então, parabéns a você que nos acompanha, esperando que vocês compartilhem com mais amigos, com aquela pessoa que está fazendo aniversário hoje, que vai fazer amanhã, que já fez, né? O melhor presente que a gente possa dar a vocês
essa alegria, essa honestidade, essa sinceridade, a gente compartilhar, como o André compartilhou o pedaço de bolo, que foi um símbolo, né, da expressão do amor dela, da gratidão pelos amigos, né, que sem os amigos você se comemora o quê, né? Se a capacidade de expressar o amor que gera amizade, que faz com que esse compartilhar se torne uma realidade, né? E só fomenta mesmo essa gratidão e a esperança, ou seja, dessa reunião faz com que a gente consiga alcançar tanto que a gente almeja, né? O amor, a alegria, a paz e a plenitude, tá? Até mais, pessoal. Muito mais, obrigado, gente. viu? Valeu! Parabéns!